Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso culto distrital online, realizado em nome das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, pastor distrital, e é uma alegria muito grande poder, mais uma vez, nos reunirmos juntos na presença de um Deus real, apesar de uma conexão virtual. Estamos virtualmente juntos, mas certamente Deus está presente em cada uma das nossas vidas, em nossos lares, onde quer que estejamos juntos, conectados nesta noite de quarta-feira, dia 20, desculpem, dia 17 de julho de 2024. Você sabe, todas as quartas-feiras, nas últimas 35 semanas, estamos estudando um capítulo por semana do livro O Grande Conflito. E, de fato, tem sido uma bênção podermos acompanhar, através da palavra de Deus, este comentário inspirado, que é a palavra profética, nos ajudando a entender de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Você pode tê-lo aí na sua edição completa, na edição também condensada, chamada missionária, amplamente distribuída em nossas igrejas, e através da descrição do vídeo de cada uma das transmissões, você encontra a versão em PDF de uma edição completa para você poder baixar ou ainda em audiolivro. Isso mesmo. Você que de repente não tem assim tanta avidez por leitura, você pode ouvir a leitura de cada um dos 42 capítulos deste extraordinário livro e que hoje estudaremos e iremos rever juntos o capítulo número 36. Uma jornada, uma saga milenar e o seu final surpreendente nesta jornada que estamos juntos já, hoje completando 36 semanas. Portanto, sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos a bênção de Deus sobre nosso culto. Vamos orar, louvar ao Senhor e, na sequência, ter um momento de uma oração intercessora, hoje com a participação da nossa irmã Liz, da Igreja de Framingham, e, na sequência, o estudo da palavra. Querido Jesus, privilégio mais uma vez estarmos reunidos na tua presença, na certeza da tua bênção sobre nossas vidas. Vamos mais uma vez render-lhe um culto para o qual pedimos a tua bênção, o perdão dos nossos pecados e a aceitação para que sejamos transformados mediante o estudo da tua palavra. Temos também daqui a pouco um momento de intercessão, onde vamos colocar pedidos, agradecimentos e que desejamos que a sua vontade seja feita. Ilumine nossas mentes para esta adoração, aceite nossas orações, aceite nosso louvor que vamos agora entoar, aceite também o estudo da palavra, que nossa vida possa ser transformada pelo teu poder. Orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então convidar você a louvar ao Senhor nesta noite de quarta-feira, 17 de julho, um hino bem conhecido do público adventista do sétimo dia, Crer e Observar, o novo inário adventista número 283. Assim que encerrarmos então o louvor, voltaremos para a oração intercessora e, na sequência, o estudo da palavra. Vamos louvar. Em Jesus confiar, sua lei observar, que alegria, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, e prazer tão imenso nos traz.
O fiel obedece aquilo que Cristo mandar. Que de fato eu e você possamos ter exatamente este conceito de vida na nossa experiência. Crer, observar, viver conforme o seu mandamento, conforme a sua vontade, tendo a certeza de estarmos fazendo a melhor escolha, obedecer a Cristo. Pela página de Framingham, vamos dar uma boa noite para a querida Maria Sobral, que nos acompanha sempre na cidade de Worcester. Aqui pela página da família Primeiro Encontro de São Paulo, temos a Francisca Oliveira, que pede oração por toda a sua família. Também a querida irmã Maria de Jesus, São Paulo, Igreja do Campo de Fora, Francisca, Igreja do Ipiranga. Temos também aqui a Maria de Jesus agradecendo por mais uma oportunidade de aprender a respeito da palavra de Deus e ela pede oração pela sua família e pelos seus amigos. Também conosco a querida professora Marisete Herodek, assim como a irmã Maria de Jesus, da Igreja do Campo de Fora. Também conosco Elci Estevanato, conhecida também como minha sogra, não é? Vida longa. Então, que Deus esteja com todas vocês aí na página da família Primeiro Encontro. Aqui na página da igreja de Seekonk, a irmã da Francisca, lá do Ipiranga, São Paulo, a Célia Alves, que mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Esther Nascimento, de Seekonk, também o querido Marcos Alexandre, direto de São Paulo, pai do nosso ancião Bruno, vovô da Júlia. Temos aqui, quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde das minhas netinhas, a neta mais velha, Catarina, filha do seu filho Tiago, e a Júlia, filha do Bruno. Hoje, ganhei o dia, a Júlia deu uma risada. Olha aí, um vovô babão aqui, ao vivo, conosco em nosso culto de adoração, ganhou aqui um sorriso da netinha recém-nascida, a Júlia. Aí pronto, já ganhou o dia. Por aqui temos no Zoom a irmã Liz Framingham, irmã Rose também, nosso querido casal de Said e Emilce de Pataket, que já estão conosco nesta noite. Muito bem, vamos ter a oportunidade então de convidar nossa irmã Liz para que, por favor, possa abrir aí o seu microfone e interceder pela nossa família aqui reunida, a família em Cristo. Em especial, ela também tem um pedido nesta noite em prol da sua filhinha Alice, não é, que tem apresentado aí febre, vômito, falta de apetite. Então, por favor, irmã Liz, seja bem-vinda. Interceda pela saúde da sua filha e pelos pedidos e agradecimentos de cada pessoa que está conosco hoje. Muito obrigado. Amém, pastor. Vamos orar então. Pai querido, Deus de amor, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Jesus, por um dia que já está terminando, Pai. Eu peço a Ti perdão pelos meus pecados, os pecados dos meus irmãos, todos que estão aqui, Jesus, e nos encha, Pai, com Teu Santo Espírito, Pai. Nos ajuda, Jesus, a, a estar cheio do Teu Santo Espírito, a receber a chuva serôdia, Pai, que está bem perto, Senhor Jesus. Pai querido, nesse momento, Senhor, peço a Ti pela minha filhinha, Pai, que ela já está com 2 dias sem comer, não está alimentando, mas por favor, Pai, eu creio que amanhã ela vai acordar bem, em nome de Jesus, Senhor, vai estar bem, bem melhor. Eu peço a Ti também, Senhor, por cada um que está aqui, cada família representada, Senhor, o Senhor possa estar com cada um, Senhor Jesus, o Senhor possa levar cura para onde precisa, Senhor. Eu peço a Ti também, Jesus, por as pessoas que estão com câncer, várias pessoas, Pai. Tenha misericórdia da vida de cada um, Senhor Jesus. Muitos adolescentes com depressão, com ansiedade. O Senhor possa ir de encontro, Pai querido. Temos a Alexia no grupo de oração e estamos sempre pedindo por ela, Senhor. Tenha misericórdia, Jesus. Cura ela, Pai. E tantos outros que sofrem, Pai, mentalmente, Jesus. Tenha misericórdia da vida de cada um, Senhor.
Pai, abençoa o pastor Walter também agora, que vai trazer a tua palavra, Senhor Jesus, que o Senhor possa falar por ele, Pai. Que a tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações. Obrigada, Jesus, por esse culto nas quarta-feira, Pai. Nos ajuda agora a aprender e memorizar e nos preparar para a tua grande volta, Senhor. Fica conosco, abençoa o pastor Walter, a família dele, segunda ele fez aniversário, posso dar muitos anos de vida para ele, muita paz no coração e muita alegria, Senhor. Amém. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Obrigado, querida. Deus, de fato, faça com que a Alice sinta-se melhor o quanto antes, tá bom? Bênçãos aí para o esposo, para o filho também, para toda a família. Muito bem, meus queridos, dando uma boa noite para João Pessoa na Paraíba, querida Valdegrácia Fonseca, provavelmente já encerrou o expediente na Santa Casa aí de João Pessoa, né? Hospital Santa Isabel. Deus esteja com você, Valdegrácia, toda a equipe, toda a sua família. Também a querida Silvana Sintra, todas as quartas-feiras conosco aqui. Que Deus possa abençoar a você e sua família. Muito bem, chegou o momento então da nossa revisão. Lembrando que os livros, o PDF do livro está sempre disponível na mensagem que você está assistindo a cada semana, ou em PDF ou em audiolivro, tá bem? Não deixe de ler, de acompanhar cada semana um novo capítulo. Hoje, então, vamos estudar o capítulo 36. 36. E na semana que vem, obviamente, passaremos para o próximo capítulo. Já quero compartilhar com vocês aqui o capítulo de número 37, que certamente será importante também que eu e você estejamos acompanhando. Então, se você puder ler antes, não é, da nossa apresentação, é importante para você acompanhar mais. Então, próximo capítulo 37, nossa única salvaguarda, será o contexto da próxima quarta-feira. Muito bem, dando também uma boa noite para a querida irmã Maria Oliveira, de Seekonk. Deus esteja com você e sua família. E, e vamos então abrir aqui os nossos slides, que toda semana nós preparamos com carinho para poder compartilhar com vocês, facilitando a compreensão. Então, peço licença aqui para compartilhar os slides. Quando eu abro esses slides, eu perco a maioria das telas, fico só com o meu celular, então pode ser que eu não veja todas as mensagens, mas você pode continuar escrevendo, deixando aí o seu pedido de oração, seu agradecimento, que no final eu reviso todas as telas e anoto todos os pedidos, ok? Muito bem, abrindo aqui então no capítulo de hoje, capítulo número 36. Vamos lá, prontinho. Tudo certo, Facebook, tudo em ordem. Então, aí está. O Grande Conflito, uma saga milenar, seu final surpreendente. O mais interessante é que nós não somos deixados à ignorância. Sabemos de onde viemos, sabemos onde estamos e sabemos para onde vamos. Não há necessidade de você ter desespero, de você ter angústia, ansiedade. Cristo breve voltará. E é isso que importa para todos aqueles que buscam na sua palavra exatamente o cumprimento da profecia. Então, como eu sempre peço a vocês durante aqui as nossas transmissões, sempre, se possível, né, você estando em condição aí, não estiver dirigindo, ou enfim, num ambiente de trabalho e que você possa ter uma Bíblia impressa e que você possa ter também sempre uma canetinha marca-texto e um bloquinho aí de anotações para poder tomar nota das dicas, dos versos bíblicos e das orientações. Muito bem. Sempre fazemos uma boa noite para a querida Natália e seu esposo Tom, aqui de Massachusetts. Sempre fazemos uma breve revisão do capítulo anterior, que foi o capítulo número 35, onde tratamos da ameaça à consciência. A liberdade religiosa, irmãos e amigos, e a liberdade de consciência
tem fundamentos bíblicos. Lembrem-se sempre disso. Deus nos criou com liberdade de escolha. Ninguém vai para o céu forçado. O céu, sendo algo forçado, seria um verdadeiro inferno. Para quem viveu toda uma vida rejeitando a Deus, não crendo em Deus, não querendo obedecer a Deus, o que que essa pessoa faria no céu? Seria uma tortura. Então, eu e você temos escolha. Eu sempre repito aqui, Deuteronômio 30:19. Eu te escolho, eu te proponho bênção ou maldição, vida ou morte. E ainda Deus dá o spoiler: escolha a vida. Então ele nos criou com liberdade de escolha, e esta é uma parte importante da nossa dignidade humana. Nós não podemos abrir mão da nossa liberdade de escolha. Foi uma expressão do grande amor de Deus, pois não há amor verdadeiro sem a liberdade de amar. O amor não se força. Ninguém ama outra pessoa por obrigação. Você pode ter medo, você pode ter um certo, digamos, carinho, mas amor, obrigado? Não, absolutamente não. Amor nós só temos se tivermos liberdade para amar. E Deus nos permite amá-lo ou rejeitá-lo. Qual tem sido a sua escolha? E quando esta ameaça então vier como lei, proibindo que eu e você adoremos a Deus no dia em que Ele escolheu para ser adorado, o Santo Sábado, e não o falso sábado, conhecido também como domingo. O domingo nunca foi um dia de guarda. Jamais você vai encontrar na Bíblia uma única linha que dê conta de dizer que a nossa obrigatoriedade de adoração deve ocorrer no domingo. O argumento: o Senhor ressuscitou no domingo. Ok, evento extraordinário. Mas nenhuma linha da Bíblia pede que santifiquemos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Pelo contrário, o próprio Cristo se diz, como ele se declara Senhor do sábado. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sábado é o dia do Senhor, o dia que ele abençoou, santificou, que ele separou, descansou no dia de sábado. E nós vamos ter esta ameaça muito clara, muito em breve. Ela já acontece de forma menor hoje, em nossos dias, mas à medida que o tempo avançar e a humanidade ficar desesperada com os eventos da natureza, com a violência, com a corrupção, com a miséria, com a fome, todos vão querer se unir para buscar então um ponto em comum. E você já sabe, um desses pontos será um dia de adoração, o domingo, contrário à Bíblia. Diante desses fatos, um dos versos que estudamos, Atos capítulo 5, verso 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Será que hoje, enquanto desfrutamos de liberdade religiosa, temos sido fiéis a Deus? Você acha que alguém que hoje, com liberdade religiosa, não respeita a vontade de Deus, terá força para resistir no momento em que esta liberdade for tomada? Então, nada melhor do que se apegar à palavra e viver conforme a vontade de Deus hoje, no tempo que temos favorável para isto. Muito bem, vamos avançar para o estudo de hoje, capítulo 36, o maior perigo para o lar e a vida. Na edição condensada, chamada missionária, do livrinho menor, resumido, o mesmo capítulo tem o nome de O Engano. Muito bom. Eu quero chamar a sua atenção, então, para o seguinte. Desde o início do grande conflito, e vocês se lembram onde que o grande conflito começou?
Onde começou a guerra entre o bem e o mal? Vocês se lembram? Em que lugar? Aqui na Terra? Quando Adão e Eva cometeram pecado? Não. Biblicamente você sabe, o grande conflito, por incrível que pareça, começou no céu, num ambiente onde não havia o pecado. Misteriosamente surgiu no coração de Lúcifer algo que ele não quis abrir mão, a sua rebelião contra Deus. Um mistério. E esta rebelião, ou seja, este conflito que iniciou-se no céu, desde o início, tem sido então o intento do seu originador, Satanás, subverter a lei de Deus. A intenção clara de Satanás sempre foi destruir, aniquilar a vontade de Deus através da sua lei, enganar os seres humanos e levar os seres humanos também a fazer como ele, transgredir a lei de Deus. Este é o objetivo que, de forma perseverante, Satanás tem buscado concretizar desde que surgiu o grande conflito no céu e, lamentavelmente, nossos primeiros pais abriram as portas do nosso planeta para que ele instituísse este mal para toda a humanidade. Então, nunca esqueça desse detalhe. O grande conflito, que tem que ver com a adoração, adorar a Deus ou adorar ao inimigo, tem como seu intuito principal destruir a lei de Deus. Porém, meus queridos, como sabemos, a palavra de Deus é extremamente direta. Então, por favor, tome a sua Bíblia e abra comigo na carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versos 10 e 11. Abra, por favor, carta do apóstolo Tiago, no capítulo 2, nós vamos ler aquilo que está disponível nos versos 10 e 11. Carta de Tiago, capítulo 2, versos 10 e 11. Eu leio na Nova Almeida Atualizada. Se você está com planos de renovar a sua Bíblia, comprar uma Bíblia nova na língua portuguesa, eu sugiro a você comprá-la na Nova Almeida Atualizada, a versão mais recente da Sociedade Bíblica do Brasil, e com uma tradução extremamente conceituada. Pode-se considerar uma das, se não a melhor tradução em língua portuguesa em nossos dias, a Nova Almeida Atualizada. E eu leio capítulo 2, versos 10 e 11. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? De todos os mandamentos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo um transgressor da lei. Então, tenhamos muito clara estas questões que envolvem meias verdades. Pessoas que até admitem que você, ao seguir os 10 mandamentos, honre pai e mãe, que você não mate, não adultere, não adore imagens e ídolos, mas no tocante ao sábado, aí eles se rebelam. Não, o sábado foi crucificado na cruz, mas a Bíblia está sendo clara. Se você nega um, o sábado, por exemplo, você nega os 10. Então não há margem de dúvida. A obra do inimigo, mesmo muitas vezes usando a linguagem cristã, movimentos cristãos, o seu serviço é destruir a lei de Deus. E a serva do Senhor agora nos exorta com a seguinte explicação, ampliando este comentário no capítulo 36, que na minha paginação, a paginação da minha edição, que é de 2009, a minha edição completa, página 582. Eu uso esta edição de 2009, página 582, onde lemos o seguinte:
O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora a entrar nesta batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, com todo o respeito, sempre eu tenho reforçado aqui, nossa intenção não é atacar a fé A, a fé B, nenhuma placa de igreja. Estamos aqui buscando a palavra revelada na Bíblia e no chamado espírito de profecia. O ano passado, nós dedicamos toda uma série só para estudar este assunto do espírito de profecia, uma vez que muitas pessoas acusam Ellen White como sendo a Bíblia dos adventistas. Falam do que não sabem e do que não entendem. Ela nunca se considerou nossa Bíblia, pelo contrário, ela é categórica em dizer: os seus escritos são uma luz menor que apontam para uma luz maior. E a luz maior, a única regra de fé e prática de um adventista do sétimo dia, assim como deve ser de qualquer um que se diz professo da reforma protestante, é a Bíblia. O verdadeiro cristão tem como regra de fé e prática a Bíblia e somente a Bíblia. E é isso que buscamos como adventistas do sétimo dia. E o que fica claro na palavra profética é que cada vez mais as decisões pautadas na Bíblia serão deixadas de lado. E não precisa fazer muito esforço. Você está acompanhando o que acontece nas casas de leis do nosso país, seja na Câmara de Vereadores da sua cidade, seja na Assembleia Legislativa dos deputados estaduais do seu estado, ou seja ainda na Câmara dos deputados federais de cada um dos nossos países e nos tribunais, tribunais locais, regionais, federais, Suprema Corte. Decisões que têm agora afrouxado conquistas que protegem a família, protegem a vida. Decisões que são frontalmente contrárias à palavra de Deus. Então, não é novidade. Você não precisa esperar que aconteça uma flagrante batalha entre a religião da Bíblia e a religião de fábulas e tradição. Ela já está acontecendo. Só não enxerga quem não quer ou quem não está atento às palavras da profecia. O grande conflito nesse tempo em que estamos vivendo é exatamente substituir a Bíblia como única regra de fé e prática e adotarmos uma religião de conveniência. Não somos nós que temos que nos dobrar à vontade de Deus. Deus é que precisa se adaptar aos novos tempos, aos novos formatos de relacionamento entre os gêneros. Tudo isso faz parte desse processo de jogar a Bíblia de lado e decidir aquilo que é certo conforme a consciência humana. Só que a nossa consciência não vale nada diante do que significa a vontade de Deus. Por isso, queridos irmãos e amigos, a Bíblia hoje está ao alcance de todos, mas poucos são aqueles que realmente aceitam a Bíblia como sendo um guia para suas vidas. E o triste quadro apontado pela profecia está descrito aí na página 583 do mesmo capítulo 36, que é o nosso contexto de hoje. Muitos têm chegado a negar doutrinas que são, com efeito, as colunas da fé cristã. Veja o que está acontecendo com a família tradicional, homem e mulher, por exemplo. Os grandes fatos da criação, conforme são apresentados pelos escritores inspirados, a queda do homem, a expiação, a perpetuidade da lei de Deus, são praticamente rejeitados, quer no todo, quer em parte,
por vasta proporção do mundo que professa o cristianismo. Irmãos, atentem, queridos, ela não está falando aqui na profecia a respeito de algo que é um movimento que é levantado pelos não cristãos, pelas pessoas que não acreditam na Bíblia, que não acreditam em Deus. Não, nós estamos falando de um contexto em que pessoas cristãs irão deitar por terra tudo aquilo que a Bíblia apresenta como inspiração de Deus em temas como expiação, queda do homem, perpetuidade da lei de Deus e outros temas que são base, colunas da nossa fé cristã. Cristãos estão hoje simplesmente anulando, deixando de lado, escolhendo agora chamar, contextualizar para a realidade pós-moderna, pós-cristã, conceitos que Deus não muda. Não muda, são princípios. Então precisamos, de fato, estar bem atentos a esses perigos que estão realmente assaltando a pureza da nossa mensagem. E sabe, uma vez que as pessoas passam a negar a verdade, qual é o resultado? Uma vez que a pessoa decide de maneira clara, bom, eu sei que Deus fala isso, mas eu não concordo, acho que isso já passou, tem uma nova luz, uma nova interpretação e eu quero fazer do meu jeito. O que acontece à medida que nós negamos a verdade? E a serva do Senhor, na mesma página 583, comenta: rejeitando a verdade, os seres humanos rejeitam quem? O seu autor. E ela continua dizendo: desprezando a lei de Deus, negam a autoridade do legislador. É simples assim, meus queridos. Os próprios cristãos que passarem a conviver com a negação da autoridade de Deus, negando a sua lei, negando a sua vontade, negando os seus princípios, no final vão rejeitar o próprio Deus. E alguém que rejeita o próprio Deus, obviamente, está rejeitando a própria salvação que este Deus oferece. Faz sentido para você isso? Você sente, de fato, a urgência, a necessidade de uma maior atenção no momento em que estamos vivendo para que voltemos à boa prática do estudo da Bíblia, do estudo indutivo, do estudo devocional, daquela busca do preenchimento das nossas vidas com a vontade de Deus expressa em Sua palavra? E, uma vez que a pessoa rejeita a verdade, e rejeita a Deus, qual é o resultado de tudo isso? Qual o resultado de tanta negativa? Vamos à palavra profética, página 583, quando a norma da justiça é posta de lado, abre-se o caminho ao príncipe do mal para estabelecer o seu poder na terra. Irmãos, pega a visão aí, meu irmão, minha irmã. Pega a visão. Se não estamos com Deus, estamos com o diabo. E pronto, acabou. Não tem meio termo, sabe? Se você está vendo na Bíblia tudo que Deus escreveu aqui para ser cumprido, o seu dia de guarda, a relação homem e mulher como sendo exatamente a base da família, uma família com homem, com mulher, liderando então a sequência da humanidade, as decisões então que tem que ver com a vontade de Deus expressa na sua palavra, à medida que a gente vive negando, negando e negando isto, negando a Deus, negando a revelação do seu caráter, vamos rejeitar o próprio Deus, e ao rejeitarmos o próprio Deus, o resultado está aí: o diabo toma conta. Não queremos isso para a nossa vida, e nem para a vida das pessoas que amamos, e nenhum próximo
que venhamos a ter contato. Fomos chamados por Deus para compartilhar vida, para compartilhar esperança, para compartilhar a certeza de que novo céu e nova terra vêm, nos quais habitam a justiça. Mas para isso, você já tem que estar acostumado a viver estes princípios, sem rebaixá-los, sem dizer que agora aquilo que aplicava para o passado não aplica para hoje. Deus não muda. Por isso, meus queridos, não nos deixemos enganar. Satanás está em atividade, está isentando o ser humano da prática de obedecer os mandamentos de Deus. É isso que você vai ouvir cada vez mais, seja no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo. Você vai sempre ouvir esse rebaixamento, este afrouxamento, e até no discurso de muitos cristãos. Isentar o ser humano de obedecer os mandamentos de Deus. Atentemos para o fato de que, tratando com leviandade os mandamentos de Deus, os seres humanos também semeiam desobediência para colher desobediência. Gente, é praticamente impossível assistir a um jornal hoje sem ficar assim aborrecido, sem ficar, sabe, angustiado. São cenas e mais cenas de violência na região aí do Campo de Fora, na Coab Adventista. Um jovem de 17 anos há 3 dias ganhou um celular de presente. E ao caminhar com o celular por uma rua do bairro chamado Coab Adventista, por que ele chama assim? Porque no passado toda essa região onde esses prédios de apartamentos e casas populares foram construídos, essa região era a fazenda do antigo IAE, o nosso colégio. E quando a Prefeitura de São Paulo ela desapropriou essa parte, essa grande parte do antigo IAE, Instituto Adventista de Ensino, convencionou-se chamar o bairro de Coab, que era o nome da Companhia de Habitação Popular, né, pública, para Coab Adventista. E você tem ali milhares de pessoas que moram neste bairro. E um jovem de 17 anos foi declarado hoje morto em virtude de um tiro na cabeça por causa de um telefone celular. E são N casos, violência contra a mulher, uma atrás da outra. Aqui nos Estados Unidos, uma brasileira foi encontrada morta, nua, no meio da rua, e agora estão atrás da pessoa que possivelmente seja o seu assassino. Violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra o idoso, violência no trânsito. Entra ano e sai ano, e motoristas bebem, dirigem, matam e fica por isso mesmo. Vocês acham que isso é algo normal? Não é normal. Há uma inteligência por trás de toda essa maldade, chamada Satanás. E uma vez que os seres humanos se permitem não obedecer às leis de Deus, meus queridos, eles não vão obedecer às leis humanas também. Pegue a visão. Esteja atento. Pessoas que são relaxadas com a lei de Deus não têm compromisso com a lei dos homens. Aqueles que rejeitam completamente a restrição imposta pela lei divina não vão atender às leis humanas. E eu digo isso não só de quem quebra as leis, mas também de quem as produz e de quem as usa para julgar. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário que não têm compromisso com a lei de Deus também não farão leis que serão obedecidas pelos seres humanos. Temos acompanhado uma crescente debilidade da força mental, abrindo as portas para a prática da iniquidade, da ilegalidade, do desperdício, da corrupção, e isso tem afogado a nossa sociedade. E as pessoas querem perguntar por quê? Onde está Deus? Por que tanta violência? Por que tanta violência no trânsito? Por que tanta corrupção?
Até o candidato ao governo dos Estados Unidos, um deles, vocês acompanharam a repercussão? Se ele não tivesse com o rosto virado, estaria morto hoje. Um jovem de 20 anos decidiu atirar no candidato. Então, ninguém está em paz, ninguém está em segurança. Isso é reflexo direto da desobediência a Deus. E quem semeia desobediência, colhe desobediência. Faz sentido para você? O quadro também é descrito nas palavras do profeta Isaías. Abra sua Bíblia, por favor, e surpreenda-se com a profecia, apontando exatamente os dias em que vivemos. E destaque estes versos aí na sua Bíblia. Isaías 59, por favor. Isaías capítulo 59, versos 14 e 15. Veja só que extraordinário eu e você termos acesso e liberdade para poder ainda ter acesso a uma mensagem como esta. Por isso, o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade, o que aconteceu com ela, diz o profeta, sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Está admirado do que está acontecendo? Se você estudar a palavra, você vai perceber que ninguém precisa ser tomado de surpresa. A injustiça vai crescer. Por quê? Porque o ser humano, na sua maioria, vai continuar desobedecendo a lei de Deus. Quem semeia desobediência vai colher desobediência. É inevitável. A verdade sumiu na maioria das decisões do judiciário, do executivo, do legislativo e dos movimentos chamados cristãos. Por isso, meus queridos, a grande verdade é que o grande alvo de Satanás é a minha e a sua famílias. Nossas famílias estão aí, ó, no alvo. Aquele jovem estava a cerca de 150 metros do candidato a presidente do Partido Republicano aqui dos Estados Unidos. 150 metros. E errou por pouco. Mas o diabo não erra o tiro dele, viu? A única salvaguarda para as nossas famílias chama-se Palavra de Deus. Esse é o escudo que vai proteger, porque a sua e a minha famílias estão no alvo. Nós estamos no alvo deste inimigo, especialmente nesses dias. Mesmo nos lares que se professam cristãos, Satanás está em atividade. De que forma? Invejas, suspeitas, hipocrisias, separação, contenda, abuso. Abuso não é apenas sexual e físico. O abuso pode ser verbal. O abuso pode ser financeiro. Pode ser que mesmo um marido cristão aprisione financeiramente sua esposa dentro de casa. Há maridos que não permitem que suas esposas tirem carteira de motorista, que possam estudar, fazer uma faculdade. Há esposas também que sufocam demais os seus maridos. Há muita pressão em cima das nossas famílias. E ambos podem ser abusivos um para com o outro. Sem falar da traição. Sem falar ainda de perigos que muitas crianças sofrem dentro de lares, mesmo cristãos. Sendo assim, eu queria chamar a sua atenção, nos poucos minutos que temos, para 5 perigos
classificados dentro do maior perigo, que é a quebra da lei de Deus. O maior perigo para o lar e para a vida, já estudamos, é o aniquilamento, a quebra da lei de Deus. Mas dentro desse maior perigo, eu, como o capítulo é muito extenso para o tempo que nós temos aqui de estudo, eu procurei classificar dentro desse contexto 5 tópicos para a sua atenção, por favor. E o primeiro é o perigo da imoralidade e da corrupção. Veja, meus queridos, os lares estão em perigo devido à crescente influência da imoralidade e da corrupção em nossa sociedade. A palavra de Deus nos diz, abra sua Bíblia, Efésios 5, verso 3. Efésios, carta de Paulo aos Efésios 5:3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. O sexo se tornou banal. A pornografia está a um clique no celular ou no tablet ou no computador de qualquer adulto, de qualquer criança, de qualquer adolescente. A pornografia não está destruindo apenas a vida de jovens e adolescentes solteiros, está destruindo casamentos, está destruindo adultos, idosos. Temos recebido aqui nos Estados Unidos alerta de idosos pedófilos, a fim de que estejamos atentos em nossas igrejas. Então, a imoralidade não tem idade. Temos que cuidar com aquilo que nossos filhos veem, cuidado com filhos que ficam muito tempo no computador, especialmente nas férias escolares, né? Os pais saem para trabalhar e as crianças ficam aí, os jovens, o dia todo no computador. É necessário ter uma conversa franca, direta, aberta para os cuidados contra a imoralidade. Devemos nos esforçar por manter a pureza e a santidade em nossos lares. Casais não precisam de pornografia para apimentar a relação. Você pode sentir atração pela sua esposa e o seu marido sem pornografia. Isso é uma ferramenta do diabo para destruir a paz, a sanidade, a pureza dos nossos lares e também da vida pessoal de cada um. Então estejamos atentos, porque a quebra da lei de Deus leva à imoralidade e à corrupção em todos os sentidos, não apenas o sexual. Segundo perigo, dentro do maior perigo, a negligência espiritual. Queridos, negligência espiritual é uma das maiores ameaças ao bem-estar do lar cristão. Não tem coisa realmente tão perigosa quanto um lar que não busca a Deus em primeiro lugar. Contexto de Mateus 6:33. Precisamos então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que vamos precisar serão acrescentadas. E que coisas são estas no contexto de Mateus capítulo 6? O que comer, o que beber e o que vestir. E o lar que está sobre nossa cabeça. Se tivermos o que comer, beber, vestir e onde estarmos acolhidos, num local chamado lar, por mais humilde que seja, louvado seja o Senhor. É isso. Aquilo que precisamos é colocar Deus em primeiro lugar, priorizar as práticas espirituais dentro da nossa casa, oração, leitura da Bíblia e o culto familiar. Que desafio, né? E digo isso da minha própria casa. É um desafio o culto familiar, este momento em que todos estejam em casa no mesmo horário, a fim de que possam buscar a Deus juntos. Nossa igreja começa dentro da nossa casa. Então, por favor, cuidado com a negligência espiritual. Outro perigo, dentro do perigo maior da quebra da lei, o perigo das influências mundanas. Notem, é importante que você esteja captando tudo isto. Pedro e Gilda Simões, sejam bem-vindos. O perigo das influências mundanas.
As influências mundanas que entram no lar, principalmente através dos meios de comunicação, são um terrível perigo. Praticamente ligada à questão da imoralidade, né? Do número um, muito cuidado com aquilo que a internet traz para dentro da sua casa. E não só aquilo que ela traz no campo das pesquisas, mas aquilo que vem nas séries, não é? Esses canais de streamings de séries que trazem aí novelas e música, jogos de videogame, tudo isso tem trazido uma mensagem contrária à vontade de Deus. É necessário ter muito senso crítico, acompanhar o que nossas famílias assistem e perguntar: isso aí tem a ver com a Bíblia? Isso realmente é a verdade? Isso que você está vendo aí corresponde à verdade? Romanos capítulo 12, verso 2: Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, não adianta gritar, não adianta pegar o computador do seu filho e jogar na lata do lixo, quebrar o videogame, dar marretadas no videogame, no celular. Isso não vai resolver. Eu e você temos que realmente nos cansar no argumento, no diálogo, nas boas práticas. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Se você gritar, se você começar a bater porta, se você quiser quebrar tudo em sua casa, você vai perder o argumento. Pode até não permitir que o seu filho, o seu marido, quem quer que seja, acesse aquilo que está prejudicando a vida, mas você não vai ter a boa vontade da mudança. É um trabalho árduo, mas nós não podemos perder a boa vontade que estimula a mudança. E isso só é possível tratando o mal com o bem. Devemos ser inconformados com os padrões do mundo, promover uma mentalidade transformada pela palavra de Deus. Mas, como diz o apóstolo, a palavra tem que ser temperada com sal. E como diz o sábio em Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo para abraçar, deixar de abraçar. E tempo de falar, e tempo de calar a boca. Há momentos que o melhor argumento é o silêncio. Lembrem-se disso antes de iniciar uma discussão dentro de casa. E falando em discussão, esse é o quarto perigo dentro do perigo principal, que é a rejeição da lei de Deus. É o perigo da falta de união familiar. Abra sua Bíblia, por favor. Colossenses 3,14. A desunião e a falta da harmonia no lar minam, não é? Esvaziam os fundamentos da vida da nossa família. Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Meus queridos, temos que nutrir a unidade e o amor dentro das nossas famílias, promovendo sempre o diálogo e a compreensão mútua. Se você não está disposto a conversar sobre um problema naquela hora, deixe a pessoa da sua família saber, ou a pessoa do seu trabalho, mas aqui o contexto é a família. Eu tenho certeza que nós já ouvimos das nossas avós ou mães, quando um não quer, dois não brigam. Se não é o momento para discutir alguma coisa que está chateando, diga, não é o momento. Mas depois, tenha o compromisso de procurar a pessoa quando as coisas estiverem mais calmas para conversar a respeito. Mas eu e você temos que buscar sempre a união dentro das nossas famílias. E, finalmente, o quinto e último perigo dentro do perigo principal é o perigo da perda das prioridades. Quando as prioridades do nosso lar são mal estabelecidas, o resultado é o caos e a desestruturação. O que diz Josué 24, verso 15? Josué 24, verso 15:
Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. A decisão de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, irmãos e amigos, não percamos a prioridade de servir a Deus através da nossa família, através dos nossos lares. Incentive o crescimento acadêmico do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Incentive o crescimento profissional do marido, da esposa, dos filhos. Cresça individualmente, tenha bons projetos, bons planos. Um grande desafio para quem mora aqui nos Estados Unidos e não é nativo deste país é o aprendizado do inglês. E nós precisamos buscar força da onde não temos. Mas isso deveria ser uma prioridade para você que, como eu, mora aqui e que precisa aprender essa língua, a fim de que nós tenhamos até a oportunidade de evangelizar mais. Mas a prioridade das prioridades é servir ao Senhor. Portanto, no centro de toda controvérsia que ameaça o nosso lar está o ataque à nossa liberdade de consciência obtida a tão elevado preço de sacrifício e que não mais vai ser respeitada. Lembrem-se disso. Última citação que vou citar nesta noite está na página 588, capítulo 36. Ellen White escreveu: mediante os dois grandes erros. Quais são esses erros, irmãos e amigos? Imortalidade da alma e a santidade do domingo. Pega a visão, meu irmão, minha irmã. Não dorme agora no final, não. Agora a gente chegou no ponto alto. Já falamos do perigo principal e já classificamos 5 perigos que seriam subitens do perigo principal. E a grande ênfase que você tem que prestar atenção nesse tempo do fim é esta: a de que o ser humano não morre, que ele desencarna, que ele, não é? A alma está por aí vagando e que apareceu aqui para um, apareceu ali para outro, conversou com um, conversou com outro. Mentira! E a outra mentira, a santidade do domingo. E através destes dois grandes erros, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Vai enredar todos nas suas malhas. Enquanto o primeiro, ou seja, a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma, porque a Roma católica é responsável pela mudança do culto do sábado para o domingo. E não foi a Bíblia. Constantino, decreto de 321 depois de Cristo, batizado na Igreja Romana, e agora mudando por decreto o dia de guarda para o venerável Dia do Sol. Protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do Espiritismo, e vão se estender por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano, e sob a influência desta tríplice união. Qual tríplice união? O catolicismo romano, o protestantismo, especialmente na América do Norte, e o espiritismo. A união destas 3 forças, este país vai seguir as pegadas de Roma e desprezar os direitos da consciência. Você está pegando a visão aí, meu irmão, minha irmã? Você está atento, atenta para o que há de vir? E não é necessário alarmismo. Não, é necessário preparo e glória ao nome de Deus, porque que esse tempo venha logo. Que esse tempo venha logo, a união do espiritismo, do catolicismo romano e do protestantismo, atacando a nossa liberdade de consciência e decretando o domingo como dia de guarda por lei civil. Que nos diz a palavra de Deus? Vá para a Bíblia, meu irmão, minha irmã.
Destaque a Bíblia aí, pegue a caneta marca-texto. Por favor, destaque na sua Bíblia. E essa terra, que é a terra da liberdade religiosa, será a responsável por perseguir a consciência das pessoas que quiserem seguir a Bíblia. É simples assim. Não tem alarmismo, não tem terrorismo, não tem nada disso. É simplesmente a profecia se cumprindo. A terra pranteia e murcha. O mundo enfraquece e murcha. Enfraquecem os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Tornados, enchentes incontroláveis, terremotos, vulcões, maremotos, tsunamis, violência, miséria, fome, guerra. A terra está sendo destruída por causa dos seus moradores. Daqui a pouco os oceanos vão ter mais plástico do que peixes. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Queridos, eu e você devemos fazer uma reflexão nesta noite, 17 de julho de 2024. Devemos refletir sobre nossas próprias vidas, sobre as vidas das pessoas que fazem parte da nossa família, fazendo as mudanças necessárias para enfrentar o perigo principal. Qual é o perigo principal que ameaça o lar e a vida? A ameaça à liberdade de consciência, o ataque à nossa liberdade religiosa. Esse é o maior perigo. E através dele deixar de lado a lei de Deus e nos submetermos à lei dos homens. Por favor, atentem. O maior perigo gera quando quebramos a lei de Deus, geramos imoralidade e corrupção, negligência espiritual, influência mundana, falta de união na família e a perda de prioridades. Não permita que isto aconteça na sua casa, em nome de Jesus. O próprio Jesus nos advertiu, e com as palavras de Jesus, eu gostaria de terminar a mensagem desta noite. Abra sua Bíblia, por favor, nas palavras de Cristo. Lucas, capítulo 21, a partir do verso 34. Lucas, capítulo 21, leitura a partir do verso 34. Lendo na Nova Almeida Atualizada, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez. E olha só o que Jesus disse, meu irmão, minha irmã. Você que veio do Brasil, do Cabo Verde, veio de fora para trabalhar 18 horas por dia, 6 dias por semana, incluindo até o sábado à noite, as preocupações deste mundo. Cuidado com as preocupações deste mundo, meu irmão, minha irmã, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Você crê? Em nome de Jesus, família de Deus, será que eu e você estamos de fato atentos? A Bíblia não tem uma mensagem de alarmismo, sabe? Uma mensagem que tem que ir aí pelo WhatsApp, fazendo as pessoas perderem o sono. A preocupação não é essa, meus irmãos. Ninguém vai mudar a vida através de alarmismo. A vida tem que ser mudada através de comunhão com Deus. Não adianta ficar pegando textos de Ellen White, sabe? Mandando pelo celular, olha aí e tal, e sabe, aquela coisa como se as pessoas dessem atenção. As pessoas não dão atenção a isso. O maior milagre que precisa acontecer é na minha vida.
a minha vida sendo transformada para que eu possa ajudar outros a ter hoje, em liberdade de consciência, o compromisso com a palavra. Em liberdade de consciência, praticar esses valores que são tão especiais para nós, tão caros, valores esses que são tão importantes para que eu e você possamos verdadeiramente ser transformados pelo poder da palavra. Então, por favor, deixe Deus ser Deus. Por favor, tire tempo para a Bíblia dentro da sua casa. Eu sei que a correria é tão grande e muitos chegam em casa exaustos, mas procurem orar com seus filhos, junto com eles. Perguntar como foi o dia, perguntar o que estão aprendendo na escola, o que estão aprendendo na faculdade. Mostre qual é a opinião de Deus sobre o conteúdo do que está sendo mostrado nas escolas. As escolas hoje não estão mais preocupadas, a maioria delas, com biologia, matemática, geografia, história. Estão querendo doutrinar nossos filhos contra a palavra de Deus. A Bíblia tem sido proibida, percebe? Então, para que a gente possa passar este legado para as novas gerações, nós temos que investir tempo com eles. Desligar um pouco o computador, o celular, o videogame. Meu filho, 5 minutos, 10 minutos da sua atenção. Deixa o papai te mostrar, a mamãe te mostrar de onde viemos. Gênesis. Nós fomos criados, homem e mulher, com um propósito. Nós temos uma missão, compartilhar o amor de Cristo. Palavra vivida, meus queridos. E pais e mães que se envolvam com a expansão do reino. Qual foi a última vez que você conquistou alguém para Jesus Cristo? Os seus filhos já viram você levar alguém ao batismo através do estudo da palavra? Como que nós queremos dizer que queremos ver Jesus voltar se nós não temos tempo para expandir o reino na nossa agenda apurada? E o pouco tempo que às vezes ainda a gente tem no sábado à tarde é para dormir. Já perceberam isso? Então, meus queridos, é tempo de estarmos realmente investindo mais na expansão do reino. É a forma de estarmos blindando nossa vida e a vida das pessoas que amamos contra o maior de todos os perigos, o perigo da falta da liberdade religiosa e da falta da liberdade de consciência. Será que Deus pode operar um milagre na sua e na minha vidas hoje? Será que eu e você podemos dar esta chance a Deus? Senhor, a partir da minha decisão, seja prioridade dentro da minha casa. Eu quero orar mais com o meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Me permitam, mas a situação tem pedido que a gente tome atitude. No meu aniversário, meus filhos me levaram, minha esposa e meu filho me levaram para um restaurante aqui em Framingham, perto da nossa igreja. Muitos devem conhecer o IHOP. Serve uma espécie de café da manhã que os americanos aqui chamam de brunch, né? E eu percebi que a garçonete ela era brasileira, Gabriela. E depois que ela nos serviu, que ela veio trazer a conta, eu disse: Gabriela, eu sou um pastor e a minha igreja fica aqui na rua do seu trabalho, número 720, Edel Road. Ah, eu conheço. Falei: então, eu vou orar pela sua vida. E ela ficou assim, sabe, assustada, porque não é comum, né? Mas de uma forma bem educada, bem tranquila, porque às vezes a pessoa também não quer isso. Mas olha, é raro alguém que eu tenha oferecido uma oração
que tenha dito não, obrigado. Eu não me lembro de ter ouvido um não até hoje. Então, oração, estudo da Bíblia e paixão por expandir o reino, para que nós possamos ter confiança quando a liberdade for tomada, nós não precisaremos temer, porque a partir daí até a volta de Cristo, o tempo será bem pequeno. Vamos para o céu? Você aceita? Senhor, poderíamos passar horas aqui, juntos, na busca de poder realmente estarmos cientes do tempo em que estamos vivendo. Não é um tempo para alarmismo, para fazer as pessoas desmaiarem de horror, de expectativa, de perseguição, destruição. Não. É um tempo, Senhor, de pregação da verdade. É um tempo para dizer às pessoas que a sua lei é a mesma, não mudou, nem mudará. É um tempo em que temos que expandir o teu reino através de boas palavras, boas ações, de verdadeira preocupação com o nosso próximo. Ninguém foi chamado para julgar o outro pelo que bebe, pelo que veste, pelo que faz, pelo que come, pelo que deixa de fazer. Nós fomos chamados para expandir o reino, vencendo o mal com o bem. Quem julga é Deus. O Senhor nos chamou para abençoar. Sê tu uma bênção, o chamado feito a Abraão e a todos nós. Então, Senhor, nos permita sermos bênçãos, começando dentro da nossa casa, com nossos cônjuges, nossos filhos, no nosso trabalho, no trânsito, no lazer, no dia a dia do comércio, na empresa, no empreendimento, onde quer que estejamos, que sejamos pessoas que abençoem os outros e que ajudem outros a estarem preparados para o teu breve retorno. Muito obrigado, porque não precisamos temer a maior de todas as ameaças, a falta da liberdade de consciência e religião. Pelo contrário, quando este momento chegar, nós vamos exultar, porque a nossa salvação vai estar bem mais próxima. Que hoje, em momentos de liberdade religiosa e de crença, possamos expandir a tua palavra e o teu reino e viver os valores da tua palavra em nossa vida. Atenda aos pedidos e agradecimentos. Senhor, aumenta a nossa fé, volte logo para nos buscar. Orando em nome de Jesus, dizemos amém e graças a Deus. Deus seja louvado. Obrigado pela sua paciência. O assunto me fez empolgar um pouco, mas eu espero você na próxima quarta-feira, capítulo número 37, 7h30 da noite, horário da costa leste dos Estados Unidos. Amanhã, no mesmo horário, 6 da manhã, estaremos aqui com a família Primeiro Encontro, nos mesmos links, 6 horas da manhã, na família Primeiro Encontro, aguardando todos vocês. O mais importante, breve Jesus voltará. Uma boa noite.